Aí Deus disse: não suporto mais. Aí diz: vou enviar o meu filho, porque eu já enviei profeta e eles não ouviram. E se eu enviar meu filho, sabendo eles que é meu filho, vão me ouvir. Aí Jesus vem para mudar isso. Não era para a gente estar. Por isso que eu disse o privilégio que a gente tem desse tema. Porque aqui havia uma placa no muro antes de entrar no pátio do templo. E sabe o que era que estava escrito? Gentil não pode entrar, nem no pátio. A gente não podia adorar. Tinha uma mureta com a escrita dizendo: se a gente entrasse, morria. Para os judeus, a gente não era gente. Isaías diz que até para Deus nós não era povo. Aí Jesus vem para cumprir o processo legal. Aqui tem vários advogados, doutores, sabem que para exercerem efetivamente o ofício da formação tem que ser diplomado, tem que ter certificado que concluiu. Se não tiver, é falsa ideologia. Aí Jesus vem e vai cumprir o processo para restaurar essa geração de Israel. Com 12 anos ele vai ser sabatinado. Ele já estava com 12 anos sabendo comportamento, alimentação e a lei. Quando chega diante dos mestres no templo central de Jerusalém, que os mestres fazem as perguntas a ele da lei, ele dá um show. A Bíblia diz que ele dava a interpretação e ensinava os doutores. Aí os doutores olhavam para o outro e diziam: menino, eu nunca vi isso. Que sabedoria danada é essa? De onde é esse menino? É do norte, é da Galileia. Se é da Galileia, não vem nada que preste. Descartaram Jesus, porque o jogo de cintura e a intelectualidade regional, cultural, era o que importava. Aí Jesus sai da história. A gente crê que ele é autodidático, mas seguindo os estudos acadêmicos, há alguns doutores que dizem que ele passou esses anos se preparando, porque para ele começar a formar uma nova geração, e nele ele teria que cumprir os processos legais, e só se podia formar discípulo e pregar a sua doutrina, ser chamado de mestre, com certificação. Senão Jerusalém caçava. Aí vai estudar em Alexandria, a escola mais antiga das ciências sagradas. 15 anos de anonimato, ou melhor, 18. Quando ele completa 30 anos, arredondando, ele termina. E agora ele vem para Jerusalém como mestre. E como mestre, a lógica ideal era ir para Jerusalém, mostrar a formação. Se é de Alexandria, Jerusalém ficava pasmo, porque era a melhor escola de ciências sagradas, Alexandria. Quando ele chega em Jerusalém, que volta da Galileia, de Alexandria, seguindo esta ordem, para não desfazer a Bíblia, não está escrito. Isso é contexto cultural, contexto que a gente aprende dentre as linhas. Então ele volta. Ele poderia ir para Jerusalém, ele poderia usar como base, como os outros, a sua formação. Ele poderia agora, pelo certificado, formar discípulo. Ele podia agora, como mestre, divulgar o que aprendeu, a sua lei, conforme ele era mestre. Mas a Bíblia diz que ele não vai para Jerusalém. Ele vai para as margens do Jordão. E quando ele chega no Jordão, estava acontecendo o batismo. E quando João Batista vê, não aguenta, e diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele entra nas águas e João o batiza.
Quando ele é batizado, o diploma não aparece, o céu se abre e o Espírito Santo desce, e Deus grita: esse é o meu filho em quem eu tenho alegria. Ele sai das águas e vai para o deserto. Pelo poder do Espírito ele vence Satanás. Se ele fosse se basear só no diploma, ele não vencia, mas foi pelo Espírito. Quando ele vence o diabo, ele não vai para Jerusalém, ele volta para o interior, para Nazaré. E agora ele começava a pregar, ensinar nas congregações chamadas sinagogas. Os irmãos que conheceram ele pequeno, vendo agora ele com 30 anos pregando, diziam: mas este menino não é o filho de José e de Maria? Onde ele aprendeu tanta coisa? E o nome dele foi ali se espalhando, a ponto que ele chegou num dia de sábado em um culto oficial, onde estavam os doutores. Aí disseram: olha, Jesus está aí, ele é bom, ele é mestre. Aí disseram: então vamos ouvi-lo. Aí ele pega o livro do rolo e vai ler a Bíblia, e abre logo no profeta Isaías. E ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para pregar aos pobres, mansos, abrir os olhos do cego e pôr em liberdade os que estão presos, e pregar o evangelho da salvação, o evangelho de vida eterna. Mas Israel rejeitou. A geração de Abraão a Davi perdeu a presença, foi abalada. A geração de Davi ao cativeiro foi desarraigada e arrancada. E a geração do cativeiro a Jesus não valorizou e foi abalada. E quando ele foi rejeitado, era para Deus desistir. Porque Paulo aos Romanos diz: os ramos da oliveira se quebraram. Aí Paulo, Romanos 11:25, ele dizendo aos romanos, diz: Deus, por causa disso, endureceu o coração dos judeus de Israel para vocês entrarem. Aí Deus olha para os gentios. Aí Jesus é expulso de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. E agora, como mestre, pela lógica, pela inteligência humana, pela razoabilidade humana, isso é lógico, o certo era ir para Jerusalém, porque lá estavam os intelectuais, lá estava a classe que estava terminando o Midrash, lá estava a classe que estava entrando com 12 anos. Então o correto era ele pregar que já estava pronto, porque a lógica dizia isso. Mas não, ele vai começar a pregar e investir em uma nova geração, e vai começar pelos analfabetos. Escuta, eu não estou desfazendo do estudo, eu estudo até hoje, mas olha como tinha tudo para dar errado. Nenhum mestre de juízo fazia isso. Aí ele não vai para Jerusalém, onde estavam os intelectuais, porque Frau Joséfo diz que em Jerusalém estavam os bons, os intelectos, os de jogo de cintura, os que falavam bonito. Mas eles tinham um problema, eles eram desonrados, eles tinham uma agenda de 1.000. Se alguém chamasse para dar 2.000, eles faziam alguma coisa para pagar de 1.000 e ia atender a de 2.000. Eles se vendiam, eles não preservavam a honra. Aí isso não dá para o evangelho. Mas os do norte, Joséfo diz que eles eram resilientes e davam valor à honra. Eles valorizavam mais a honra do que o dinheiro. Eles não se vendiam, eles já tinham características inabaláveis.